Meus amigos, se preparem, BGTcast na área. Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao BGTcast. O BGTcast é um podcast que visa inspirar sucesso! Sucesso! Sejam muito bem-vindos ao BGTcast, pessoal. Que honra estar aqui, olha que bacana. Estamos aqui agora no primeiro programa desse projeto tão bacana, tão especial, que a gente vem trazer para vocês aqui. Gente, como vocês sabem, a primeira temporada é para inspirar. A gente resolveu buscar empreendedores que trouxessem um pouco mais da experiência de vida e assim a gente conseguisse absorver alguma coisa e, quem sabe, construir alguma coisa nós que queremos tanto empreender. Com certeza você vai gostar desse primeiro episódio, que tem muito a ensinar. E olha, a primeira pessoa que a gente trouxe aqui não teria como ser diferente. É o Adriano Pereira Gomes, meu sócio aqui dentro do escritório, Pereira Gomes e Tavares. Trouxemos aqui uma história incrível dentro da nossa casa. E Adriano, seja muito bem-vindo ao BGTcast. Obrigado, Dr. Gomes, Dr. Adriano, por ter vindo, por ter acreditado nesse projeto, né, cara? Você sabe as pessoas que vão vir, tá incrível, mas assim, você pela tua história aqui inspira não só eu, como todo mundo aqui do escritório. Eu acho que não teria como passar, cara. Você tem que contar um pouquinho aqui, num papo descontraído, numa conversa amigável, aquela que a gente faz no almoço, que a gente faz, às vezes, num boteco tomando aquela gelada. Hoje nós vamos conversar aqui para passar para esse pessoal todo sobre como você começou, como é que foi a tua história. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Tamo junto. Isso aí, Tavares. Obrigado pelo convite. É uma honra participar desse projeto, que com certeza vai ser muito importante aí para quem pretende empreender, né? E estamos aí para contar um pouco da história aí da nossa vida. Legal, cara, legal. Gente, eu acho que para começar, assim, vocês vão ver que todo o programa vai ter um formato bem igual, vamos dizer, né? Porque queremos aprofundar e extrair o máximo de cada empreendedor. Gomes, eu queria que você contasse um pouco. Eu já sei tudo, cara, mas eu acho que esse pessoal tem que saber como é que veio, aonde que nasceu, onde que você se criou na tua infância, como é que foi a tua infância e quando você falou assim, ó, é empreender que é meu negócio, é isso que eu quero pra minha vida. Quando aconteceu isso com você, cara? Então, Tavares, o empreendedorismo começou bem cedo na minha vida, bem cedo mesmo. É de família já, né? Exatamente, isso que eu ia pontuar aqui. Eu tive um exemplo muito forte que são meus pais, né? Meus pais, a história deles é impressionante, né? Talvez em outro momento eu venha aí e conte um pouco mais a história dos meus pais. Mas enfim, começando, né? Meu pai e minha mãe sempre foram do comércio e desde pequeno eu ia com eles nesse comércio. E o comércio era a venda de frutas e verduras, né? Então eu ia para o Ceasa com eles desde os 7 anos de idade. Eu ajudava a carregar caminhões. Meu pai ia no Ceasa, fazia compra, distribuía para os caminhões e eu saía com ele vender na rua mesmo, né? Isso aí, quantos anos você tinha, mais ou menos? Eu comecei com 7 anos de idade Já vendendo verdura na rua? Já vendendo verdura na rua. Uhum. A gente vendia, além de verdura, chegou a vender galinha, chegou a vender sonho, chegou a vender... Tem história de galinha? Quanto que era a galinha? Era R$1? Era R$1 cada galinha. R$1 cada 10 galinhas por R$10. 10 galinhas. Galinha viva, hein, pessoal? Galinha viva. Enfim, então... Como é que você falava pro cliente? Essa é bacana, essa história. Vamos dar um pause na galinha, porque você contou. Como é que você falava pro cliente mesmo? Tinha uma historinha, né, que você chegava pra cliente. Chegava a falar pro cliente assim, ó... essa galinha é bem gorda, bem boa mesmo, pesada. Eu juntava 10 galinhas, né, 5 em cada mão, e dava na mão do cliente. E daí, com certeza, 5 galinhas se debatendo, né? O peso seria maior. Olha só. Mas a galinha era boa, né? A estratégia. Mas enfim, o empreendedorismo começou nessa época. E eu sempre fui a linha de frente ali, porque eu atendia mesmo os clientes do meu pai, né? A freguesia do meu pai. E até na época, uma criança trabalhando assim, mas as pessoas admiravam como eu conseguia me desenvolver ali, fazer troco, atender, oferecer, né? Sempre fui do comércio realmente. E dali então, né? Eu sempre trabalhei com isso por um bom período da minha vida. Com 16 anos de idade, meu pai sempre prometia que com 18 anos ele daria um carro
né? Como ele deu para os meus irmãos. E com 16 também, anos... Também trabalhando desde os 7, né? Pelo menos um carro você merecia. Sim, sim. E daí, meus irmãos também sempre trabalharam Legal, muito. Então, meu pai falava, vocês vão trabalhar junto comigo, mas lá, quando vocês completarem 18 anos, a gente vai dar um carro, né? Enfim. E daí, quando eu tinha 16 anos de idade, eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu tenho vontade de trabalhar por conta. E eu gostaria muito que o senhor me desse, ao invés de um carro com 18 anos, eu queria um caminhão agora com... Eu tinha 15 para 16 anos. Eu queria um caminhão agora, né? E o senhor pode fazer aí a questão dos valores e a diferença que der do carro para o caminhão, né? Eu vou trabalhar e vou fazer e pago o senhor. E ele acreditou em mim, né? Graças a Deus, acreditou e ele sabia que eu sempre estive junto com ele, sempre tive um potencial ali para isso, para o comércio, e foi o que eu fiz. Daí meu pai e minha mãe encontraram um caminhãozinho, né? Compraram esse caminhão para mim e eu comecei a vender verdura com esse caminhão. Caraca, que história bacana. Mas assim, se parar pra pensar, então, o feeling, a chama do empreendedorismo veio com a família, né? Foi o teu pai e tua mãe que despertaram isso em você, na verdade. Exatamente. Foi um exemplo, né? Foi um exemplo. Uma das coisas, é uma das situações aqui que eu quero trazer no podcast, que é de fato a inspiração, né? A inspiração, ela vem através de exemplos, né, cara? E você teve a sorte de ter do teu pai e da tua mãe pessoas tão próximas que te ajudaram a isso, né? Que bacana mesmo. Exatamente. E daí tá, vamos só se colocar, entender o que aconteceu. 16 anos, um cara, hoje a galera tá jogando videogame, Call of Duty, Free Fire, você tava com um caminhão na mão, e pronto pra vender verdura. Exatamente. Beleza, mas alguém te deu dica, assim, tem que comprar verdura lá, você já sabia pela experiência do teu pai? Como é que foi isso? Você esse desafio com 16 anos, dirigir você não podia. Quem que dirigiu? Teu pai dirigiu o caminhão ou não? Como é que foi isso? Então, eu sabia dirigir, né? Eu aprendi a dirigir muito cedo, com 12 anos de idade eu sabia, e sabia dirigir caminhão já com 14, 15 anos, mas eu não podia dirigir porque realmente não tinha habilitação, enfim. Aí eu tinha um motorista, mas realmente o motorista ele ia ao meu lado, porque quem dirigia o caminhão era eu mesmo. Eu ia até o local, trabalhava nos locais mais remotos, assim, que é o local que eu vendia mais, né, que tinha mais probabilidade de venda. Enfim, e daí eu tinha que ter um motorista para me ajudar nessa questão. E realmente ali, questão de compras no Ceasa, em questão de saber, né, onde comprar, como fazer e o que comprar, eu aprendi um pouco, sim, né, com meus pais, né, sem dúvida, com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos também, mas a gente vai aprendendo na raça, né? E eu cheguei lá, botei uma grana no bolso, fui pro Ceasa, comprei as coisas, botei no caminhão e saí vender. Não foi fácil, foi umas etapas bem difíceis, principalmente no início, mas o empreendedorismo é isso, né? A gente tem que se desafiar. A partir do momento que a gente sai da zona de conforto e busca algo e dá o primeiro passo, você já não está mais onde você estava antes, já está à frente. Com certeza, cara. Não, e o lance da oportunidade, né? Você vê uma oportunidade de negócio, você de fato mergulhar em cima dela e acreditar muito, né? Porque com 16 anos de idade você não tinha nada a perder, né, cara? Você era aquilo ou aquilo, então vamos embora, vamos se jogar. Tá, mas você tinha um funcionário com 16 anos já, então. Exatamente, com 16 anos eu tinha um funcionário. O motorista, no caso. O motorista. Ele tinha quantos anos ele tinha? O motorista tinha 55 na época. Cara, então você com certeza, eu digo porque eu passo isso, e foi um desafio durante minha carreira no empreendedorismo, no sentido de ter o papel de liderança com pessoas mais velhas. Eu acho que isso é uma dificuldade. Você enfrentou isso com 16 anos de idade com um cara de 52. Que a experiência dele, ao natural, já era o dobro da tua, muito mais que a tua, né? Como é que você lidou com essa situação aí? Então, Tavares, a questão de lidar com a diversidade de idade, é muito importante que você entenda o seguinte, que você, como jovem, tem algo a ensinar a uma pessoa, né, com mais idade, mas com certeza você tem muito mais a aprender também com essa pessoa. Então, eu sempre levei nesse aspecto, que eu precisava aprender com ele e me fazer respeitar também, né? Como um jovem empreendedor. E eu fui me adaptando isso, né? Isso foi uma adaptação, mas inclusive deu muito certo, porque essa pessoa ficou comigo
acho que uns 10 anos. Caramba, Uns bastante. 10 anos comigo, né? Aprendi muito. Aí, claro, a gente tem que saber aceder em alguns pontos e exigir em determinados pontos. E assim foi, né? Questão de aprendizado e experiência, eu peguei exatamente Sim. nesse sentido. É uma coisa que você falou que eu acho bacana, cara, que isso até você me passou durante que a gente tem essa história de amizade nossa aí de 10 anos. É uma das coisas que eu peguei bastante com essa tua história, que a gente tem que dar ouvido para a pessoa mais velha e para daí depois ser respeitado ao ponto de ela entender o que você tem a passar. Isso aí é fundamental. E você realmente, você deu ouvido para uma pessoa, quis aprender, entendeu a mecânica, não falou eu sou o chefe, eu que mando, né? Você deu ouvido, aprendeu para depois ela entender que ela pode ser um exemplo para você e você consequentemente passar alguma coisa para ela. Cara, Exatamente. show de bola. Tá, beleza. Vendeu verdura, banana. Banana é fruta, né, cara? Puta, pessoal, olha como um pé de prédio aqui pra vocês. E tá, vamos lá. Saiu daí, foi vender verdura aonde? No centro de Curitiba? Conta aí pra gente. Eu sei onde que é, mas o pessoal quer saber. Aonde que o Adriano foi vender verdura? Aonde que ele foi vender verdura? Então, Tavares, na verdade, sim, no princípio, quando meu pai e minha mãe me deram um caminhão, eu fazia alguns fretes e vendia verdura também, Ah, entendi. né? Então, durante a semana, esse caminhão estava fazendo fretes Sim. e final de semana eu vendia verdura. E daí, isso durou uns meses, uns 6 meses. Aí eu vi que vender verdura, né, ao invés de eu fazer fretes, Dava vender mais verdura dinheiro. dava mais dinheiro em 2 dias do que a semana toda Caraca, trabalhando de velho. frete. Então eu decidi tornar a minha vida só direcionada ali para verdura. Então, Sim. para ver, né, o meu comércio para verdura. Aí eu comecei a trabalhar na região de São Paulo ali, né, estado de São Paulo, né, que é Cajati, Jacupiranga, Sete Barras, Barra do Turvo, a região de São Paulo. Mas ele passava, pegava o caminhão, ia pra lá e ficava uma semana lá dormindo por lá, andando por lá. Exatamente. Eu carregava o caminhão de frutas aqui no Ceasa, né, para 2, 3 dias, daí viajava, voltava, carregava novamente, e daí eu ia para Guaraqueçaba, que é o litoral do Paraná, aqui próximo de Antonina e Morretes, Tá. né? Guaraqueçaba é uma cidade bem remota mesmo. Inclusive o acesso para você chegar em Guaraqueçaba, só de estrada de chão hoje nós temos quase 90 quilômetros. Hoje é assim ainda, né? Hoje é assim ainda. E daí eu enfrentava essa estrada de chão, né, para ir para Guaraqueçaba. E realmente, por ser uma região remota, as pessoas tinham uma certa dificuldade no produto que eu vendia, né, que era frutas e verduras, produto perecível. Sim. Então eu comecei a me dar bem assim na região, né? As pessoas começaram a gostar do produto e gostar do meu atendimento. E eu fiz uma clientela realmente naquela região. E daí me direcionei só para lá. Então eu abandonei um pouco a região de São Paulo e comecei a me direcionar para a região de Guaraqueçaba. Você vê, né? Hoje, se você parar pra pensar, o pessoal fala em business plan e tal. Você fez um business plan com 16 anos sem saber o que estava fazendo, de estudar uma região que precisava de frutas e verduras para saber que teu produto lá saía, tinha mais vazão e você conseguia ganhar mais dinheiro. Sim. É muito doido isso aí que você tá falando, cara. Tá. Mas assim, vamos pular um pouquinho. Eu sei que daí depois você descobriu a mina de ouro, que é Guaraqueçaba. Depois que você descobriu esse lugar, eu sei da história aí de um Adriano Verdura. Adriano Verduras o nome, né, cara? Que a gente eu falo com muito orgulho hoje pra todo mundo que eu conheço essa parte da história do Adriano Verduras. E você pouco fala dessa história, na verdade. Eu que te instigo a falar isso, né, cara? Mas você também morre de orgulho dessa tua trajetória. Adriano Verduras dentro de um ônibus aí. Daí caminhão, quando que foi assim? Caminhão pra ônibus. Isso, existiu essa transição, né? Você tava com o caminhão, aí daqui a pouco você tava no ônibus. Como é que foi isso? Então, Adriano Verduras é um orgulho para mim, muito grande mesmo. Qualquer pessoa que perguntar a minha história, com certeza vou passar por essa parte da minha vida. Foi assim, o caminhão que meu pai me deu, minha mãe me deu, é um caminhão pequeno. Sim. E eu comecei a vender muito bem, né? E ter realmente uma demanda maior. Sim. E o caminhão começou a não suportar. Aí eu ia comprar um caminhão maior para trabalhar.
E daí já tinha alguns tios meus que já trabalhavam com ônibus de verdura. E daí eu aproveitei essa questão que eles, né, do exemplo deles, que trabalhavam com ônibus, e decidi comprar um ônibus de linha, esses ônibus que transportam pessoas aí na cidade. E eu tirei os bancos desse ônibus e fiz bancas de verdura, né? Então, e era um ônibus grande, né? Eu carregava daí esse ônibus, né? E as bancas de verdura, então a pessoa facilitou muito, porque no caminhão eu empacotava as coisas para vender, Sim. no ônibus era um varejão, né? Um varejão ambulante. E as pessoas entravam no ônibus, escolhiam, tinha a balança. Eu sempre fui muito caprichoso com essa questão de organização, né? No ônibus, então tinha balança eletrônica, eu tinha caixa registrador, tudo sempre organizado, né? Sim. E daí foi nessa época que eu comecei a trabalhar com ônibus. E, como a gente sabe, o ônibus tem a linha, né? O letreiro, para onde ele vai. E ali eu escrevi Adriano Verduras. Aí ficou. E ficou Adriano Verduras. E eu fiquei anos com ônibus Adriano Verduras. Tá, você me falou aqui uma coisa aqui que eu já peguei aqui, cara, um gatilho. Não tem como não encarar isso, cara. E não absorver essa situação. Você tava com um caminhão, você vendia bem pro caminhão, você tinha um lucro com o caminhão. O que te fez mudar pro ônibus? É nítido uma coisa aqui. Você quis a experiência do cliente, cara. Você buscou a experiência do cliente. A partir do momento que você cria um ônibus, que o cliente entra, né, tem a possibilidade de escolher ali, passar por um mini mercadinho, você criou uma experiência para o cliente. Eu garanto que automaticamente você deve ter pensado nisso, cara. É possível, porque é sensacional, na verdade. Porque se você está ganhando dinheiro, muito empresário pensa assim, né? Se eu estou ganhando dinheiro, por que eu vou investir em outra coisa? Às vezes vai dar a mesma coisa, né? Mas acaba a experiência do cliente te fortifica a tua marca, te deixa mais forte e você acaba sendo uma pessoa mais diferenciada com a Adriano Verdura, com o letreiro lá na frente, dentro do ônibus, do varejo. Show! Exatamente. Realmente a experiência dos meus clientes foi muito melhor e com esse up dentro ali do meu ramo de atividade, Sim. As pessoas começaram a consumir mais, porque eles tinham oportunidade de escolher realmente o que eles queriam, de entrar, né, a qualidade, eu sempre prezei muito pela qualidade, então eu sempre comprava coisas boas para vender. E o empreendedorismo é isso, né? A gente tem que ir se adaptando, né, ao cliente, porque o cliente ele tem a capacidade, né, de demitir do patrão ao funcionário. Então, realmente, a partir do momento que você está agradando o cliente, né, que você está dando o teu melhor para ele, com certeza você vai ser retribuído por isso. Na verdade, a gente monta um negócio pro cliente, não tem... Exatamente, é o cliente. A partir do momento que a gente abriu para ele. Cara, muito show. E daí foi na Verdura, dominou Guaraqueçaba, ficou com o Adriano Verduras. Aí tem uma outra etapa da tua vida, que a tua mulher pegou e falou assim, chega de vender verdura. Chega, a Yara, cara, a Yara. 25 anos comemoraram agora de namoro, né? 25 anos, quase a minha idade, cara. Caramba. Tá. Daí uma mulher, ela sempre coloca a mão na vida do cara e ela tá melhor, né? Sempre. A mulher sempre tem razão. Já aprendeu isso, né? E como é que foi essa situação aí? Essa tua... Quando saiu da Verdura, saiu da Adriano Verdura, que tava um sucesso, ganhava dinheiro, né? Tava bacana pra você. Como que foi essa transição de sair da Verdura e o que você fez depois de sair da Verdura? Por que você saiu da Verdura? Eu já dei um spoiler aqui da tua mulher, que ela queria você mais perto dela, porque exigia de fato muito trabalho. Mas conta pra gente, como é que foi essa transição, cara? Então, Tavares, o que acontece? Eu namorei sempre, desde, né, novo, e já fazia anos que a gente namorava. Vamos falar isso, porque senão eu falei 25, o pessoal vai achar que você tem 70. Eu namorei desde novo. E daí encontrei a pessoa certa e tô com ela até hoje. Então eu comecei a namorar cedo e realmente eu fiquei 10 anos viajando, vendendo verdura. E eu ficava a semana inteira fora, porque eu saía terça-feira de madrugada, 3 horas da manhã, e voltava sábado, às vezes domingo, né? Ficava a semana inteira em Guaraqueçaba viajando com a carga de frutas e verduras. Então, pintava uma dificuldade, porque a gente queria
levar o relacionamento para um grau maior, né? E a Sim. gente queria casar e tudo mais. E ela realmente me impressionou. Falou, olha, não tem como a gente casar e eu não ter um Total. marido em casa, você ficar fora. Eu sempre gostei muito do comércio, então para mim, ali aquele comércio para mim era muito importante. Mas realmente eu entendi isso e falei, não, eu preciso mudar realmente, e fazer alguma outra coisa que eu esteja mais próximo, que eu fique mais em casa. E foi esse momento que eu sempre tive um sonho desde quando eu era novo, porque eu sempre gostei de jogar futebol. Então, na segunda-feira, que era meu dia de folga, eu sempre jogava futebol. E eu tive um sonho de montar uma cancha de futebol, né? Sempre tive esse sonho, tal, tal. Esse sonho E nasceu quando? Quando nasceu esse sonho? nasceu desde os meus 15 anos, eu olhava assim, aquela energia de empreendedorismo, né? Cara. Porque eu ia jogar bola, eu que organizava os times. E toda vez que eu ia procurar uma cancha para alocar, eu não encontrava o horário que eu queria. Eu falei, nossa, olha um comércio muito bom, né? Porque você quer horário e não consegue. Então, ou seja, Ver oportunidade ninguém vê, né? daí, e naquela época, realmente, cancha de futebol, assim, grama sintética, Era mais difícil. era mais difícil, né? Então, eu pensava assim, não, realmente, eu quero um dia montar uma cancha de futebol. E teve um boom mesmo nesse mercado, né? Teve um boom bem alto. Tanto é que daí, nessa época, Pelo menos aqui em Curitiba, né? que eu me ouvi, né, me vi obrigado a sair do ramo de atividade da verdura. Eu falei, não, preciso montar alguma coisa. E na hora me veio aquela ideia que eu sempre tive desde os 15 anos de idade, que era a cancha de futebol. Só que eu sei que é um investimento muito alto, muito Sim. caro, e que eu não tinha condições realmente lá atrás, né, quando eu tinha a ideia. Mas isso fluiu, né, 12 anos depois. Aí, com a ajuda dos meus pais, né, que sempre estiveram ali ao meu lado, eu cheguei novamente e falei para eles, falei, olha, pai, mãe, eu tenho essa ideia, né, de montar uma cancha de futebol, tenho muita vontade, preciso parar de viajar, tal, tal, tal. E eu já fazia alguns investimentos, porque o dinheiro que eu ganhava em Guaraqueçaba, o meu pai era construtor, construía sobrados para vender. E o dinheiro que eu ganhava de lá, eu já entregava para ele. Todo o dinheiro que eu ganhava, eu entregava para ele. Porque você não gastava dinheiro também, né, cara? Não gastava, não tinha nem tempo para gastar dinheiro. Eu tinha um carro pago e mal tempo de gastar dinheiro, né? Não tinha nem tempo de viajar, nada, só trabalhando. Então eu juntava muito dinheiro. Realmente, nessa época era muito boa. E eu comecei a pegar todo esse lucro que eu tinha e passar para o meu pai para minha mãe, e falando para eles, olha, o senhor é construtor, eu quero entrar em parceria com o sobrado que o senhor estiver construindo, né, que vocês estiverem construindo. A ajuda nessa etapa da vida foi, de fato, meio que uma sociedade com teu pai de investir na construção que ele fazia. Exatamente, Tá. E daí, como meu pai, por exemplo, construía 9, 10 sobrados, aí eu chegava e falava, pai, Uma cota parte. eu quero uma cota parte. Ele falou, não, tudo bem, eu preciso de dinheiro mesmo, se você quiser entrar de sociedade comigo, Entendi. você entra como investidor e eu entro, né, com o empreendimento. Melhor investimento possível, né? E aí eu entrava com o dinheiro e meu pai construía na época. E daí eu, com 26 anos, eu tinha já 2 sobrados pagos. Caraca. Com o meu pai. Então, nessa época, daí, beleza. Eu optei por construir a cancha de futebol. E daí cheguei pro meu pai e falei, pro meu pai e pra minha mãe, falei, olha, eu quero muito a questão de uma cancha de futebol em si. Aí eles abraçaram Tinham sobrados lá. a minha ideia. Daí eu já tinha esse dinheiro, né? E a minha irmã também, que sempre foi verdureira e queria sair desse ramo, a Sônia. Gigante, um beijo pra Sônia. Ela é uma querida, né? Foi sempre minha parceira desde... Não só lá, como aqui, tem uma história bacana. Desde novo, né? Talvez em outro momento a gente volte a contar essa história, mas a Sônia tem uma participação muito grande na minha vida. E daí ela entrou de sociedade, que ela tinha também um valor que ela tinha guardado, né? Da época da fruta e verdura, que ela também era verdureira, ela tinha uma Kombi, trabalhava com Kombi vendendo, igual eu com caminhão, ela trabalhava com Kombi. Sim. E daí ela pegou e entrou de sociedade comigo. Nossos pais deram um apoio ali inicial na compra do terreno, tal. A gente pagou aluguel para eles do imóvel, tal. E nós construímos todo o empreendimento, né? Com o dinheiro, com o dinheiro que nós tínhamos guardado, nós construímos
construímos todo o empreendimento, né? Que é foi o o Copa 70. Copa É 70. o Copa 70. Pra quem é de Curitiba, o Copa 70 fica no Uberaba, No né? Uberaba, isso. É numa descida ali, né? Que daí lá é um centro esportivo, né? Que na época nós construímos uma academia, uma cancha de futebol, uma lanchonete, barbearia, lavacar. Então você já saiu do comum. Você já não tinha um negócio, você construiu uma coisa pensando em algo que oferecesse mais. Exatamente. Olha como a experiência do cliente sempre te acompanhou, cara, nessa vida, né, cara? Que legal, que legal. Aí a gente foi para esse ramo, né, do esporte. E ficou, hoje existe lá ainda, né? Existe, hoje é nosso ainda. A única coisa é que a gente terceirizou porque daí entra em outra história, né? Tá. Mas quanto tempo você ficou na cancha ali? Quanto tempo você ficou? Na cancha eu fiquei de 2010, vamos colocar aí acho que eu fiquei uns 6 anos na cancha. No total, uns 5, 6 anos administrando a cancha, até eu me formar. Quando você entrou na faculdade, eu lembro que você tava bem pegado na cancha ali, não saía. Tá, beleza. Daí temos agora encaminhando pro fim aqui, vamos entender a outra etapa da sua vida. Na verdade, tem mais uma etapa que é muito importante, eu já vou te questionar ela. Mas daí, qual momento Adriano pegou e olhou e falou assim, eu vou pro direito? Porque o cara vendia galinha, o cara vendia verdura, o cara foi com uma cancha de futebol, o cara falou, não, agora você é advogado. Como é que foi isso? Aí, né, todo mundo quer saber agora, ele tá nesse nível de podcast. E olha, eu quero aproveitar, se você tá vendo no YouTube, curte e compartilha, manda pro seu amigo que essa história é muito bonita, com certeza vai inspirar várias pessoas aí. Mas conta pra gente aí, vai. Então, assim como eu sempre fui empreendedor, eu sempre tive um sonho também de estudar. Sim. Esse sonho do estudo, eu devo bastante à minha eterna namorada e esposa, Yara, né? Porque eu comecei a namorar com ela e a minha família era muito do empreendedorismo mesmo, não dava tanto foco na questão dos estudos. Então, a gente realmente trabalhava desde criança mais pela questão do empreendedorismo, sem a questão do estudo. E eu senti, desde quando eu comecei a namorar com ela, essa falta realmente do estudo, que eu não tive a oportunidade realmente de desenvolver um estudo eficiente, bom, porque eu dividia isso com o trabalho, né? Então eu trabalhava muito e não tinha tempo para o estudo. E 16 anos a gente está iniciando aí, né? Eu trabalhei desde novo, desde os 7. E então, com 16 anos que eu comecei a trabalhar por conta, para mim, né? Aí você já não tinha tempo de estudar, cara. Mas eu já trabalhava na verdura para os meus pais, para minha irmã, enfim. Então não tinha tempo para estudar. Mas com 16 anos você não conseguia estudar, não tinha como estudar. Não conseguia estudar, realmente. Então, assim, eu acabei largando os estudos. Então eu parei de estudar na 8ª série. Uhum. Não tive oportunidade, porque o meu trabalho não havia possibilidade. E eu sempre tive muita vontade. Porque eu sempre entendi que o estudo é muito importante. Porque nós sermos empreendedores é muito importante. Sim. Mas nós termos o conhecimento, né, e sabermos... termos o conhecimento estudantil é muito importante. E lapidar, né? A lapidação, né? E inclusive, vou pontuar aqui também uma pessoa muito importante na minha vida, né? Que foi o meu sogro, o Emídio Bueno Marques aí. Hoje, um puta exemplo, cara. Um puta exemplo. Na área do direito. Nossa, né? Muito bom na área do direito. Ganhou como melhor advogado do Paraná aí 2 vezes. Então, assim, em um dia, né? Quando eu tinha lá meus 17, 18 anos, namorava a filha dele, eu tava conversando com ele, né? Trocando uma ideia e tal, com ele e tal. E ele falou assim, Adriano, você tem tudo de bom. Só o que falta para você é o estudo. E aquilo ficou sempre na minha cabeça. Mexeu com você. Porque eu já tinha aquilo que eu precisava estudar. Meu sonho era estudar. E com aquilo, mesmo eu sendo um cara de sucesso no empreendedorismo, ganhando bem... Muito à frente de pessoas da tua idade. Sim, com a idade que eu tinha, eu estava muito além, né? Sim. De muitas pessoas. E mesmo assim, ganhando muito bem, eu sentia que algo faltava na minha vida. Entendi. Algo faltava na minha vida. Que o dinheiro não comprava. Que o dinheiro não comprava, exatamente.
E daí foi esse momento que também ele me falou isso, né? Isso ficou muito latente na minha vida ali. E eu falei, né? Um dia eu vou estudar, um dia eu vou ter oportunidade. Sim. E daí quando eu abri a cancha de futebol, né? Que a gente conseguiu inaugurar com muita ajuda dos meus pais lá, tudo meu pai, minha mãe, deram esse suporte para construir o espaço, porque eu não podia estar aqui, eu tinha que estar viajando para Guaraqueçaba, minha irmã trabalhava, então meu pai que deu esse suporte, minha mãe que deu esse suporte para construir tudo na cancha. No auxílio de acompanhar a obra. No auxílio de acompanhar a obra, comprar material, fazer tudo isso. E daí quando ele finalizou a obra, aí que eu parei de vender verdura, eu comecei a trabalhar na cancha. Isso foi uma separação muito difícil para mim, muito difícil mesmo, porque eu saí da verdura, né, que era um ganho muito bom na época, extremamente bom. E daí largar de repente assim, foi um trauma em certo aspecto para mim. Mas enfim, mas deu certo. Eu cheguei, saí. Você tava num lugar que tava dando muito certo. Muito certo. Pra você pular pra um lugar que você talvez não, né? Vai dar certo isso aqui. Exatamente. Daí eu tinha que começar a trabalhar naquilo e talvez desenvolver não aquilo. deu certo quanto também a verdura, porque a verdura é sensacional, né? Como você fala. Sim. Você tava numa pegada diferente. Eu comecei a trabalhar na cancha de futebol, né? E no exato momento que eu comecei a trabalhar, eu fui atrás do meu estudo, finalizei o meu ensino médio para poder ingressar na faculdade. Então, fui atrás, consegui finalizar meu ensino médio e daí fiz o vestibular, né, para direito. Mas antes, né, eu tinha vontade de estudar e inicialmente eu tinha vontade de fazer engenharia. Mas, como eu já tinha a Yara, que é advogada ali, né, eu estava casado com ela, né, assim, casados, e eu cheguei e falei, eu acho que vai ser mais fácil para mim nesse momento o direito, porque eu tenho uma pessoa que vai me dar um apoio, como eu não tive um suporte estudantil inicial. E daí, acabei me apaixonando pelo direito. Essa foi a realidade. Eu ingressei na faculdade e me vi fazendo aquilo na minha vida, entende? Você gostava. Que eu gostava. Exatamente. Assim, daí eu estudei, fiz a matrícula na faculdade, né? Fui lá, fiz o vestibular, fiz a matrícula. 2012? 2012, isso. Aí em 2012 não deu certo para eu entrar na faculdade ainda, acabei entrando em 2013, porque estava bem corrido minha vida ainda, acabei entrando em 2013. Mas fomos ali, firme e forte na faculdade, com muita dificuldade, porque realmente eu não tive aquela base. Mas por eu não ter essa base, a minha dedicação foi sempre o dobro, 3 vezes, 4 vezes mais, mas fui correr atrás e graças a Deus consegui alcançar o estudo. E você pegou uma galera nova, né, ainda, né? Porque eu lembro que quando a gente entrou, a gente era na mesma turma, pessoal. Só pra gente se situar aqui. Na mesma turma, no mesmo dia, em 2013, eu lembro que eu estava subindo a escada e eu cheguei e falei, pô, tem um velhinho ali, eu vou virar amigo dele. Brincadeira. Mas eu achei um cara bacana, assim, daí eu comecei a conversar na subida, eu falei, cara, qual sala você tá? Acho que você nem lembra disso. Aí você falou no primeiro de AD, daí eu peguei e falei, poxa, eu também. E eu peguei e falei, minha mãe sempre falou pra mim, né, meu pai, ande com pessoas que aparentam um bom exemplo, né, você é fruto do meio que você se encontra. E eu peguei e comecei a sentar do teu lado e ali começou a nossa história de amizade, enfim. Passamos pela faculdade, né, acho que os desafios foram grandes na faculdade, né, cara, acho que você pode, né, contar um pouquinho, mas durante a faculdade surgiu o sonho que daí a gente vai se misturar agora, eu e você aqui dentro desse podcast, que foi o tal sonho do Breda Gomes de Tavares, né, advogados associados. Quando que começou pra você isso aí? Quando que foi pra você? Porque assim, cada história é diferente, né? A minha é diferente da tua, em que pese nós nos unimos, cada um tem um porquê, né? Um objetivo que se uniu, né? Conta você um pouquinho da tua história com relação a isso. E se você tá assistindo, chama na 10 aqui, se você tá assistindo, curta, compartilha. Porque você ficou até agora assistindo esse podcast, é porque você gostou. Se você gostou, dá uma curtida, dá uma compartilhada, por favor, tamo junto. Vai lá, conta pra gente aí. Então, vamos lá.
realmente, Tavares, esse apoio inicial ali dos colegas de classe foi muito interessante, porque eu, naquela época, me sentia num ambiente completamente deslocado, né? Diverso do que era o meu dia a dia, né? Uma sala de aula, para mim, era uma certa barreira que eu precisava passar, E né? carinhosamente você era apelidado de Papai Smurf, lembra disso? Papai Carinhosamente. Smurf, Então, assim, Só um eu minutinho. tive... Eric, você consegue ver um café pra mim também, por favor? Obrigado, meu querido. Aí eu tive a honra de conhecer pessoas sensacionais. Ah, agora eu vou começar a Amigos, chorar. amigos Tá chorando. sensacionais na faculdade. A nossa sala, fora de série, né? Sempre foi todo mundo muito parceiro, muito querido, né? Diferente, Todos as pessoas que passaram por ali. Acho Desde o que, início, né, acho que foi realmente uma sala diferente, assim, né? Não, você te lembrar. Primeiro DIAD aí, que começou uma história ali de pessoas incríveis que estavam iniciando aquela faculdade. E eu tive a honra e a oportunidade de conhecer ali o Tavares, o Breda, e diversos outros amigos, né? Que eu não vou citar todos aqui, porque Tem uma lista aí, cara. temos uma lista muito grande. Mas, e o Tavares sempre teve esse sonho de montar aí um escritório de advocacia, e ele trouxe essa energia para nós no início lá. E eu comecei a filtrar essa energia muito forte, assim, né? Eu comecei a pegar essa energia de montar um escritório. E toda vez que a gente sentava ali no intervalo das aulas, né? Porque Eu ficava em cima dele. todo intervalo de aula nós tínhamos, nos reuníamos, né? Os nossos amigos, e ficávamos conversando diversas coisas, mas o principal, né? Que o Tavares batia na tecla, vamos montar um escritório, vamos montar. Isso aí foi muito cedo, né, cara? Foi tipo. Eu acho que foi ali no terceiro, quarto período. Terceiro ou quarto. Foi no segundo ano, eu lembro que foi no segundo ano. Segundo ano, que nós já começamos ali a identificar uma certa sintonia entre nós. Acho que primeiro foi eu e você. É. A gente teve isso, eu conversei com você. E daí depois a gente foi. O Brenda ele foi se aproximando e a gente acabou se unindo os dois, né? Sim, isso eu lembro bem claro. O Breda ele começou a participar mais dessa ideia, a se agarrar mais à ideia, né? Ali pelo sétimo período, talvez, sétimo, oitavo período. Aí a gente conseguiu conversar bastante a respeito disso, nós três. E no final, acho que a gente foi cada vez mais batendo nessa tecla, né? E você fazia estágio, eu fazia estágio com a Yara, o Breda também fazia estágio, né, num escritório de advocacia. E a gente tinha, claro, que um dia nós íamos montar aí um escritório, né? Até me recordo que a gente conversou uma época que tanto eu, quanto você, quanto o Breda, a gente ficava balançado, assim, né? Se nós iríamos mesmo pro escritório de advocacia, ou se nós iríamos continuar ali em escritórios terceiros. Né? Cara, eu lembro, isso é um momento assim que eu lembro muito bem, assim, quando você chegou pra mim foi muito marcante isso. Você chegou e com a tua visão toda empreendedora, de arriscar, de se jogar, eu olhei pra você e falei, cara, isso bem no final, eu falei, será que vamos mesmo? E eu sempre fui o cara que movimentou a questão de energia, vamos montar, mas uma hora eu balancei, né? E é aí que eu digo a importância de ter pessoas do teu lado que te erguem, né, cara? Que não querem só te sugar de alguma forma, né? E você chegou pra mim, e eu cheguei e falei, cara, mas sei lá, saí, eu já tô com um estágio ali, eu vou ser efetivado, poxa, eu preciso viver minha vida, enfim, eu quero ter uma família no futuro, vou ganhar tanto na época, X, vamos dizer assim. E você olhou pra minha cara e falou, Tavares, pensa comigo, cara, esse valor aqui agora vai ser pequeno pro futuro, mas não é pequeno no dinheiro. É pequeno no que você vai construir enquanto pessoa, enquanto legado. Pra mim, aquilo ali foi, acho que, porque, sabe, eu era muito moleque, né, cara, quando eu tive essa ideia e passei essa ideia pra vocês, mas ali foi um estalo, assim, de maturidade mesmo, que
falou, cara, acho que é isso mesmo, vamos embora e vamos mergulhar. Não é mais papinho, isso aqui é papo sério. Eu acho que você, com a tua visão mais madura, passou isso pra mim e falou, vai. E te agradeço hoje, cara. Na verdade, pra mim foi um divisor de água fundamental na minha vida. Hoje, se eu tivesse escolhido a minha visão de continuar lá, com certeza eu seria um eterno arrependido por não ter feito alguma coisa, né? E você disponibilizou e me ajudou a construir com essa tua sacada, né? Mas é isso, continua, Não, desculpe. O sensacional. podcast é teu, não sou eu que eu tenho. Não, mas assim, eu realmente comprei tanto a ideia, né? A energia foi tão forte, como a gente sempre fala em energia, né? Sim. Acredito muito nisso. E a energia foi tão forte que eu quis naquele momento tentar, né? Ali mostrar para você que realmente o nosso sonho valia a pena. E que bom que vocês naquele momento entenderam que eu acho que era importante isso, e para continuar buscando o teu sonho que você colocou em prática inicialmente. Então, e isso aconteceu. E eu não me esqueço que nós estávamos no 9º período, né? Estávamos indo para o 10º período, acho que estava finalizando o 9º período. Sim. E você fez a prova da OB, já passou no 9º período. Na primeira, loucura. Na primeira prova, passou nas 2 fases, primeira e segunda fase. Então foi sensacional isso. E naquele momento a tua energia aumentou surreal também, porque você sabia que aquilo era um obstáculo muito forte para muitas pessoas, né? Mas como a gente sempre se dedicou muito à faculdade, desde o princípio, nós dedicamos muito, aquilo seria simplesmente uma etapa que nós passaríamos. E uma coisa que é importante nessa questão de faculdade, cara, que você também, pra gente, foi muito importante. Porque pensa, eu e o Breda, a gente era... Eu acho que eu sou um pouco mais velho que ele, acho que 1 ano, 2, talvez. Eu vou fazer 30, ele deve fazer 28 esse ano, talvez. E o que eu vejo, assim, que se a gente entrasse, eu e o Breda, só naturalmente, aquela coisa, cara, de você ser fruto do meio onde você tá. Você não podia perder tempo mais. Não. Você não podia chegar lá e jogar um truco embaixo. Que, cara, todo jovem faz hoje numa faculdade. Jogar um truco. Você não podia tomar uma cervejinha no intervalo. Nem tinha o jockey na época, né? Mas qualquer bar, enfim, você não podia fazer nada. Você tinha uma família bem estruturada, você era casado. Você tinha um sonho de ter filho na época muito forte com você. E isso aí ajudou a gente a centralizar. Porque é o exemplo, né, cara? Você chamou a gente na chincha, né? Que a gente fala, né? Vambora, molecada, vambora. Inclusive, meu filho nasceu enquanto eu tava fazendo faculdade. É verdade. O Benjamin nasceu enquanto eu tava fazendo faculdade. Manda um beijo pra ele, Benja. Nosso futuro jogador de futebol. Isso aí. Mas, enfim, daí, essa questão da faculdade, ela foi muito, realmente, esse finalzinho da faculdade, ela foi muito importante para a decisão nossa do escritório aqui, né? E foi o momento que a gente decidiu unir forças, né? Independente se o ganho fosse ser pequeno, a gente nunca pensou em valores. Eu acho que esse é o nosso diferencial e o nosso sucesso. Eu acho que está muito atrelado a isso, a não pensar em dinheiro, em sim a trazer uma advocacia com eficiência, uma advocacia séria, diferente, né, do que as pessoas realmente já falam das experiências, né, que tiveram. Então nós tentamos mudar isso. E essa energia nossa, que eu vou retomar aqui, que no 9º período nós tínhamos um cliente mensal. No 9º período nós não éramos nem formados, nós apenas prestávamos assessoria, né, jurídica, né, do nosso conhecimento. Claro que o nosso conhecimento naquela época já era bem acentuado, inclusive o Tavares já estava até aprovado na prova da OB, né? Então... Era uma consultoria. É uma consultoria, né? Não era uma advocacia, era uma consultoria. Então, assim, ali já começava uma história de sucesso, né? E isso nos ajudou também a termos a garra para desenvolver. E foi muito legal, porque... a gente locou um imóvel que nós não tínhamos dinheiro para pagar, né? Eu estou falando da questão BGT, né? Breda Gomes e Tavares, como uma pessoa jurídica. Nós não tínhamos valores disponíveis, talvez individualmente, sim,
Mas A falha foi você, cara. Eu vou... mas eu falo assim, individualmente, mas assim, a nossa energia não era direcionada a individual, e sim ao todo. Sim, com certeza. Então, assim, o que nós pensávamos? Do couro vai sair a correr. Foi isso. Então, do BGT vai sair o pagamento do aluguel. E era isso que eu falava mesmo. E um aluguel. Do couro vai sair a correr. Você falava isso muito. O aluguel, na época, a gente era alto para nós, muito alto. Sim. Mas a gente bateu firme, vocês acreditaram também que era possível, né? A gente encontrou um ponto muito legal. Né? Que é o que a gente tá desde o princípio. Desde o princípio, né? Essa casa. Exatamente. Que pra muitos foi, nossa, entrar numa cadeia. Tanto que essa casa tem uma história, né? A gente tava passando na frente da casa, a gente tava procurando imóveis, assim, era um quarto, né, cara? Sim, E daí eu cheguei, o Gomes olhou e falou assim, olha só, cara, aquela casa ali, que bacana. Veja lá, Tavares, dá uma ligada. Eu falei, cara, para de viajar, né, meu? Pô, isso aí não existe ir pra essa casa agora, não tem como. Ele ligue e negocie, de X tenta tirar Y. E parece que é Deus, né, nessa hora, né? Deus. Ligou e tirou o Y, né, cara? E da hora que tirou o Y, a gente pegou e se jogou do jeito que dava. E uma das coisas bem marcantes, assim, que é muito importante aqui falar, e até para as pessoas que estão vendo porque aqui a gente tá entrando no empreendedorismo da advocacia, né, cara? Sim, e tenho certeza que quem chegou nessa etapa aqui vai curtir, vai compartilhar, mas e se for advogado, vai se identificar e vai agregar alguma coisa, né? Você chegou, cara, quando teve... Você tinha dinheiro na época, né? Você tinha uma história de dinheiro. Não dinheiro de ser rico, milionário, mas tinha uma família, tinha uma estabilidade, né, cara? E eu cheguei... na época, eu saí de uma família que tinha dinheiro, mas faliu a empresa, então tava de fato falida a empresa. O Breda, os pais são, né? Pô, lutadores eternos, o pai dele é concursado, né? Enfim, também não tinha tanta condição. E eu cheguei para falar para você, eu falei... Gomes, Adriano, veja, se você puder arcar com o início aqui, a gente te paga depois, né, cara? Isso aí foi questionado por mim, né? Na hora do desespero de talvez não conseguir montar o nosso sonho. E, cara, você chegou e falou, do couro vai ser a correia e aqui a gente tá igual. Eu não quero daqui 10 anos, daqui 5 anos, eu ter mais, você ter menos, vocês terem menos. A gente começou igual, a gente vai terminar. Isso aí é foda, cara. Porque qualquer tubarãozão, que muita gente se vangloria hoje, fala, sou tubarão no empreendedorismo e tal, deixa o caráter, né? Ultrapassa o caráter, né, cara? Sim. E pra essa imagem de tubarão. E o empreendedorismo tem muito a ver com a honestidade, com uma energia positiva, com uma energia bacana. E isso aí, com essas palavras, essa tua ideologia, você dominou. Você passou para outro nível de evolução. Porque se fosse o tubarãozão que muita gente fala hoje, teria pego 70% e deixa lá o restante pros moleques, entendeu? Dividir. Sim. E muito bacana isso aí, cara. Isso é uma pegada bacana mesmo, legal. Tenho certeza que é muito importante a honestidade em primeiro lugar, né? A tua essência como acima de tudo. Né? E você nunca deixar isso ultrapassar os limites, né? Você tem que sempre pensar da onde você veio, por que você veio, quem você é e por que você chegou onde você chegou. Então, assim, e a honestidade sempre fez sempre fez parte, foi essencial na minha vida, principalmente nessa questão de empreendedorismo. Então, eu senti realmente que nós tínhamos que ser iguais, e como somos até hoje, e sempre vamos ser. Por quê? Porque a partir desse momento, cada um aqui tem o seu peso, a sua participação, da mesma forma que o grupo, que o todo, né? Que cada um tem o poder de todos. É se respeitar, né? Respeitar. Entender cada um como enquanto entender o papel de cada um dentro de uma sociedade, não cobrar do outro que talvez não seria o papel dele, e entender que são peças de um Lego que formam uma coisa muito maior, né? Como as pessoas que trabalham com a gente hoje, que vieram, que são anjos que chegaram com a gente, são pessoas muito iluminadas também. Inclusive o Eric, obrigado por essa produção incrível que você está se empenhando, cara, para desenvolver. Parabéns, de verdade, eu quero dizer que esse podcast aqui, Gomes, de verdade, eu diria que 50%, cara, metade desse podcast, não vou falar mais pra não ser chato também, né? Mas 50% é do empenho que ele teve de colocar tudo isso para rodar.
Não, o Parabéns, Eric foi uma obrigado, peça obrigado. fundamental aí pra nós, sem dúvida. Foi. E vai ser ainda mais, né? Que seja muito bem-vindo ao time Um BGT. dia vocês vão conhecer esse menino aí. Vai, eu vou apresentar. Mas enfim, eu quero só. Cara, Não, e sem contar que, voltando a essa parte da equipe, né? Sim. Finalizando aí, acrescentando, né, Tavares? A gente teve, assim, umas energias sensacionais no escritório Sim. que fizeram parte do nosso crescimento e energias que estão com a gente hoje ainda, Sim, pessoas de caráter, pessoas de sucesso, pessoas que realmente fazem acontecer e são o diferencial, sem dúvida. É muito legal, cara. A nossa história, se a gente ir mergulhando agora no empreendedorismo da advocacia do Breda Gomes Tavares, a gente vai longe. Acho que a gente tem que abrir um podcast só pra isso e chamar o Breda pra conversar aqui também. Sim, verdade. Ele tem direito também de falar um pouquinho a história dele, né? Sem Afinal, dúvida. ele faz parte disso aqui, cara. Com certeza. Mas assim, enfim, voltando pra você, que você é o foco hoje, eu quero dizer que eu sou extremamente grato por ter uma pessoa como você na minha frente, poder compartilhar a vida com você. Hoje, cara, você passou por... Eu tive a experiência de pegar, depois do teu casamento, momentos importantes da tua vida, como ser pai, enfim. E pra mim é um puta de um exemplo. Minha mulher hoje, Thaís, cara, ela é aficionada por você e pela Yara. Ela acha vocês um casal mega de um exemplo. Você ensina muita coisa boa pra gente, enquanto homem mesmo. E contar um pouco da tua história hoje, nesse programa aqui, foi assim, eu acho que teria que começar com esse pé direito, cara. As pessoas têm que conhecer um pouco do Adriano. Você fala, não, por que vai contar minha história lá? Eu sou aqui de dentro. Pô, eu falei, cara, tua história tem que estar lá, cara. Tem que estar lá mesmo, velho. Você merece estar aqui hoje, de verdade. Quão grande é esse projeto, não teria como você não estar dentro dele para dar as boas-vindas e iniciar com a tua história. Cara, muito obrigado por ter vindo. Sucesso pra você, porque vai ser pra mim também. Deus te abençoe. E agora, numa nova etapa, porque de uns 3, 4 anos você vem se especializando em direito imobiliário. Sim. Eu sempre gostei sempre veio do imóvel lá, teu pai, do meu dos pai, dois sobrados que você tinha. do construtor, Então, da família de construtores aí. Na faculdade você falava ainda de imobiliário. Então, você tá numa nova etapa. Continuo nesse ramo ainda também. Continua em paralelo, né? Empreendendo nesse ramo. Ainda constrói nesse ramo. Né? E ainda vamos montar uma coisa junto. Cara. Vamos, com certeza. E, cara, eu acho que assim, essa nova etapa que você está tendo agora é fruto de um mérito que você vem conquistando na tua vida, de verdade. Parabéns. O direito imobiliário para você, com certeza você vai ser o cara de direito imobiliário. Para mim é o melhor hoje, não tem comparação. Um cara que desenvolve mesmo e faz a coisa acontecer. Quero te trazer aqui mais para frente para você contar muito sobre direito imobiliário, a gente tirar todas as dúvidas de direito imobiliário, você mostrar tudo que você faz no direito imobiliário e inspirar também novos advogados a seguirem essa carreira de direito imobiliário. Mas hoje, cara, o que eu falo pra você, valeu, obrigado por estar apoiando esse projeto Minhas Loucuras. Você sabe que eu sou um cara louco, sempre quero coisa nova. Sim. E, cara, de verdade, obrigado. Tavares, eu que agradeço. É uma honra mesmo poder contar. Nunca contei minha história assim, né? Geral. Mas é uma honra poder contar essa história e esse projeto louco que você fala, com certeza, os projetos mais eficientes e admiráveis começou com a loucura, né, cara? Amém. Então, a gente acha que é isso, mas na verdade é uma grande estrutura que está se montando. Sim. O BGT Cash, sem dúvida, vai trazer pessoas de exemplares aqui que tem muita história para contar. Pessoas que vão inspirar pessoas. E eu acho que no mundo hoje isso é muito importante. A gente se inspirar aí com pessoas que viveram um pouco, né? Que tiveram aí uma certa experiência com empreendedorismo e tudo mais. Principalmente falando em empreendedorismo, né? Mas tem outros ramos de sucesso. Mas eu agradeço por tudo. Realmente é um orgulho estar participando aí do podcast. Cara, tamo junto. Valeu. Chama na 10 aqui, por favor. A 10, a câmera mais famosa do Brasil. Gente, obrigado por ter assistido, obrigado por ter ficado até o final desse programa. É o primeiro BGT Cast. É uma honra estar aqui. Eu sou o cara que fala honra direto, vocês sabem disso. E olha só que chique. Temos caneca, temos um baita convidado, temos um brinde. Aê! Compartilha. Sucesso! Sucesso!